Em mais um episódio de ataque à imprensa, o presidente Bolsonaro agrediu de modo verbal uma jornalista. Após ela ter feito uma pergunta, eu gostaria de contextualizar até a pergunta da jornalista. No último final de semana, o Bolsonaro esteve em Manaus e participou do programa do Siqueira Júnior. Inclusive, eu até fiz um vídeo comentando. O programa do Siqueira Júnior sempre foi um palanque muito bom para Bolsonaro, só que recentemente a audiência do Siqueira não está lá como era anteriormente. Estranho. Cansou, né? Mas enfim, Bolsonaro participou do programa do Siqueira Júnior, eles fizeram lá algumas presepadas e depois eles tiraram uma foto segurando um cartão, uma imagem de um cartão do CPF bem grande e uma faixa de cancelado, ou seja, fazendo uma alusão a CPF cancelado. Essa brincadeira do Bolsonaro tem dois problemas. O primeiro deles é que quando você coloca CPF cancelado, fazendo uma alusão a mortes ou qualquer coisa do tipo, já é muito ruim vinda de um presidente da República. E se torna de muito mau gosto quando essa é uma brincadeira feita justamente em Manaus. Manaus foi a primeira cidade que teve um colapso do sistema de saúde provocado pela pandemia por incompetência do próprio Bolsonaro. Tanto é que a CPI que nós estamos prestes a iniciar, no caso amanhã, se tudo correr bem, e possivelmente vai, a CPI da Covid ela vai começar justamente por conta do que aconteceu em Manaus. O caos em Manaus, quando faltou inclusive oxigênio, e os pacientes ficaram sem ar nas enfermarias que foram transformadas em verdadeiras câmaras de asfixia. Então o problema é de mau tom, porque em Manaus, por culpa do Bolsonaro, muitos CPFs foram cancelados. Então é uma brincadeira de mau gosto vinda de um presidente que deveria demonstrar solidariedade e não picardia em um contexto político e municipal local como o de Manaus. Esse é um problema do tom da piada. Mas existe um segundo problema, porque CPF cancelado é uma gíria miliciana. Quando a milícia tem uma execução bem sucedida e eles falam que o CPF foi cancelado. E o Bolsonaro sabe muito bem que isso faz parte do léxico da milícia porque ele tem proximidade com milicianos. Bolsonaro tem essa proximidade. Ele foi um deputado do baixo clero, ele foi um militar no Rio de Janeiro. E como deputado do baixo clero, as relações dele eram sempre relações ali muito locais. Bolsonaro nunca foi um grande deputado até ele começar a ganhar os holofotes a partir de 2010, de modo mais contundente, 2010, 2008, como eu mostro aqui no livro E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro, o livro do canal. Quando você tem um deputado do baixo clero, ele tem uma atuação muito local, reduzida a alguns redutos. Então o contato de Bolsonaro com os milicianos era muito próximo. E você tem milicianos que trabalharam na campanha do Bolsonaro. O Adriano da Nóbrega, miliciano, que é suspeito de ter matado Marielle Franco e acabou sendo limpado, executado, como você queira chamar, no ano passado. Ele era praticamente sócio do Flávio Bolsonaro nas rachadinhas, tanto que duas contas que recebiam dinheiro do Fabrício Queiroz eram administradas pelo Adriano da Nóbrega. E o próprio Fabrício Queiroz tinha uma relação próxima com a milícia. Bolsonaro homenageou, miliciano, chamou grupos de extermínio da Bahia para irem para o Rio de Janeiro, então ele sabe muito bem o que é esse léxico, o que significa CPF cancelado. Ele tem noção disso. Então nós não podemos ter um presidente da República usando gírias, sabendo do seu significado, que remetem à milícia do Rio de Janeiro. Não pode. Não cabe. Você não pode ter um linguajar miliciano na presidência da República. É uma destruição da liturgia do cargo. É uma destruição das instituições republicanas, porque o cargo de presidente da República não pertence a Bolsonaro, pertence à República. Ele está usando aquele cargo nesse momento. Amanhã ou depois, outra pessoa vai usar. Então ele tem que manter o rito, ele tem que manter o respeito com o cargo e isso ele não tem. Gerou polêmica, nós vimos, teve repercussão. E aí o que aconteceu? Hoje, pela manhã, o Bolsonaro ele está na Bahia e foi inaugurar lá um trecho da BR-101. Porque uma estratégia que o governo vai adotar para tentar confrontar a CPI é o Bolsonaro inaugurando obras. Essa é uma estratégia de enfrentamento da CPI. O governo, de modo estúpido, listou 23 ações
que os ministros ou as instituições ligadas ao governo precisarão defender o Bolsonaro. E ao listar 23 ações, o governo deu uma lista de bandeja para a CPI, mostrando um roteiro. Olha, esses são os crimes que nós achamos que nós cometemos, então é só ir em cada um deles e investigar cada um deles. Foi um erro estratégico do governo que gera muita surpresa, porque os militares estão no governo Bolsonaro. A Casa Civil hoje é de um militar. E os militares, eles têm a estratégia dentro de si. Tanto é que quando você faz os cursos de administração, você entra nas disciplinas de estratégia, eu sou formado em administração, você entra nas disciplinas de estratégia, você pega o histórico, você sempre vai falar do militarismo. Mas nós sabemos que o governo Bolsonaro é formado por incompetentes, inclusive os militares que lá estão. Então Bolsonaro, para confrontar a CPI, ele vai usar dessa artimanha de ficar indo inaugurando obras. E aí o que aconteceu? Em uma dessas inaugurações, hoje pela manhã, o Bolsonaro foi interrogado, foi perguntado sobre essa história do CPF cancelado por uma repórter. E a resposta dele foi totalmente grosseira, mais um ataque de Bolsonaro contra a imprensa. Ele agrediu verbalmente, a repórter, cadê o nome dela que eu gostaria muito de citar? A jornalista Driele Veiga. Driele Veiga é da TV Aratu, que é uma afiliada do SBT, na Bahia, tá? O SBT, claro, do Silvio Santos. O Silvio Santos, ele é sogro do Fábio Faria. Fábio Faria, ministro das Comunicações. Quando ela foi perguntada sobre o CPF cancelado, o Bolsonaro respondeu o seguinte para ela: "Não tenho o que perguntar, não? Deixa de ser idiota", disse o presidente. Falou isso o presidente da República, atacando mais uma vez os jornalistas. Esses ataques de Bolsonaro à imprensa, pessoal, ele já faz vários ataques dele e os filhos. Mas eu gostaria de discutir um pouco com vocês porque é uma relação muito estranha que a imprensa tem com o Bolsonaro. Porque, na verdade, esses ataques, eu até discuto isso aqui no livro, quando eu falo da relação de Bolsonaro com a imprensa. Eu falo aqui no capítulo, salvo me engano, deixa eu pegar o número do capítulo. É o capítulo 9, o apoio da mídia. Então, não sei se é no apoio da mídia ou na política do confronto, no capítulo 2 ou no capítulo 9. Mas em um desses capítulos eu falo justamente desses ataques do Bolsonaro. Se você não quiser comprar o livro, não precisa. Procure a playlist com o mesmo nome, vai ter lá webaulas. De cada um dos capítulos vocês vão entender isso melhor. Eu falo que esse tipo de ataque do Bolsonaro à imprensa, na verdade, ele é benéfico para todo mundo. E eu gostaria muito de conversar com algum jornalista, até tentei chamar o Carlos Andreasa para participar aqui do canal, para que a gente pudesse discutir um pouco mais essa questão, mas ele não me respondeu. Mas enfim, há uma questão aí a ser debatida. Porque o que acontece? Quando o Bolsonaro ele faz esse tipo de ataque aos jornalistas, ele se beneficia. Porque ele ataca a imprensa, ele ativa a política do confronto, como ele fez lá no outro jornalista que ele mandou ele calar a boca. É o segundo episódio já de ataque direto ao Bolsonaro. Ele ativa a militância porque a militância adora esse tipo de ataque de Bolsonaro à imprensa. Porque para o gado, para os bolsominions, isso na verdade é uma reação de Bolsonaro aos ataques constantes e sistemáticos que ele mesmo recebe. E ele gosta de falar isso, que ele é pressionado pela imprensa. O bolsominion também fala isso, eles gostam disso. Então o Bolsonaro ganha por falar que ele está sendo, por ele atacar a imprensa, então ele ativa o gado. A imprensa também ganha. Porque, por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo para vocês justamente por conta do ataque do Bolsonaro à repórter, à jornalista. Então, ao atacar a imprensa, a própria imprensa ganha porque Bolsonaro gera uma pauta. E a pauta gera cliques, gera engajamento, gera retorno financeiro. Então, para a imprensa, os ataques do Bolsonaro, eles também são bons. E para a própria jornalista, ou para o jornalista que recebe o ataque do Bolsonaro, também é bom. E por quê? Porque até hoje nós não sabíamos, eu não sabia da existência da Driele Veiga. E agora nós estamos sabendo. Porque isso gera uma repercussão nacional. Ela foi atacada pelo presidente. Então, apesar do dessabor, esse dessabor, no fim das contas, ele pode ser algo positivo porque projeta a jornalista. Então é uma relação muito difícil de lidar. Eu não sou jornalista, então eu não sei como que é apresentada nas disciplinas de ética jornalista uma situação como essa. Mas é estranho, porque o ataque do Bolsonaro beneficia todo mundo. Beneficia ele, que é o agressor, beneficia também os agredidos, no caso, a imprensa e a própria jornalista. É uma situação muito difícil de lidar. Eu, particularmente, não sei como lidar com isso, porque eu não sou jornalista. Agora, a imprensa, nós também precisaríamos discutir e verificar
qual é a posição da imprensa, mas porque ele atacou. E ele se beneficiou muito com isso, porque ele ativa o gado em um momento que ele está precisando. E agora, com a CPI, o gado vai ser muito utilizado e muito necessário para constranger os senadores que estão lá. E eles estão babando para ir para cima do presidente. Inclusive aqueles que se consideram independentes. Porque os ataques do Bolsonaro aos governadores, aos prefeitos, estão sendo ataques rasteiros. E os senadores não estão gostando. E nós temos que lembrar que o ano que vem teremos eleições. E muitos dos senadores que estão lá na CPI vão disputar a reeleição. Então não é só uma questão de investigação, há uma questão eleitoral, porque uma CPI como essa, talvez a mais importante da nossa história, vai projetar todos eles, claro. Renan Calheiros não, porque Renan Calheiros não vai disputar o ano que vem, mas ele quer vingança. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações e me siga no Twitter, @profileo_oficial.